Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência em nossas reflexões a respeito do direito civil, parte geral. E continuando a nossa reflexão anterior, aonde nós iniciamos a abordagem dos dispositivos do Código Civil, nós terminamos a conversa anterior refletindo o significado da expressão livro 1 das pessoas e vimos que o legislador no livro 1 trabalhará os sujeitos de direito. E na nossa conversa de hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente o tema das pessoas naturais, ou seja, falaremos a respeito do primeiro sujeito de direito. Pois bem, o que diz o legislador? Então, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais. Então, nesse primeiro título, o legislador irá indicar que as pessoas naturais são sujeitos de direito. E quem são as pessoas naturais? Somos nós, seres humanos. Então, pessoa natural é todo ser humano. Ou, conforme mencionado em alguns livros, em algumas literaturas, também a expressão equivalente, pessoas físicas. E toda pessoa natural, toda pessoa física, todo ser humano, eles possuem personalidade jurídica. Então foi o legislador que mencionou que nós, seres humanos, temos personalidade para fins de direito. Somos reconhecidos pela ordem jurídica como sujeitos de direito. Nós temos aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. E essa regra, ela está estampada na primeira parte do artigo 1º. Então o artigo 1º diz que toda pessoa. Então observem que o legislador não falou todo homem, toda mulher, toda criança ou todo homem com as seguintes características. Não, o legislador ele foi preciso e extremamente amplo. Ele não condicionou. Ele diz que toda pessoa, todo ser humano, indistintamente, pelo simples fato de ser humano, é detentor de personalidade jurídica. Agora não venhamos a confundir a ideia de personalidade com capacidade. Falaremos isso no próximo encontro. Mas por hora, ainda no que tange a personalidade. Então, pessoal, por mais que seja intuitivo, por mais que seja óbvio que o ser humano possa ser titular de relações jurídicas, nós só somos detentores de personalidade jurídica porque o legislador concedeu. E uma outra observação, nem sempre foi assim. Nem sempre ao longo da história humana, o ser humano de forma indistinta foi portador de personalidade jurídica. Para não ir longe, na antiga Roma, nós podemos pegar como exemplo os escravos na antiga Roma. Nessa época, os escravos eles eram objeto, eram tratados como bens, ou seja, o escravo não tinha personalidade jurídica, não era tratado como sujeito de direito. Então, felizmente hoje, nós estamos no momento em que houve essa conquista da civilização moderna, em que qualquer ser humano é tratado como sujeito de direito. Feita essa consideração preliminar, vale agora emendar no artigo 2º, lembrando que falaremos a respeito da ideia de capacidade nos próximos encontros. Então, o artigo 2º, primeira parte, ele traz um marco objetivo, o momento no qual o legislador enxerga nesse ente chamado ser humano o início da personalidade. E a primeira parte do artigo 1º, do artigo 2º do Código Civil, ela foi muito clara. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, o marco inicial no qual o ser humano recebe do ordenamento personalidade jurídica, nascimento com vida. E, pessoal, aqui o que significa nascer com vida? É entendimento unânime
pacífico na doutrina, entre os estudiosos, entre os professores de direito, com base no nosso próprio ordenamento jurídico. Nascer com vida significa respirar por ocasião do parto. Então, foi feito o parto, seja parto natural, seja mediante intervenção cirúrgica, as famosas cesáreas. Fato é que foi feito o procedimento do parto. O bebê respirou. A partir desta primeira respiração, considera-se que ele nasceu com vida. E se nasceu com vida, adquiriu automaticamente personalidade jurídica. E uma última observação em torno da primeira parte do artigo 2º é que o ordenamento jurídico ele concede personalidade ao ser humano de forma automática, independentemente de qualquer formalidade. Então, se no mundo real, no mundo fático, nasceu uma criança, respirou, automaticamente se respirou, nasceu com vida. E se nasceu com vida, recebe personalidade jurídica, independentemente de formalidades. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, por mais que possa ser óbvio para a maioria de vocês, nós não podemos deixar essa margem de dúvida. Então, ainda que os pais não compareçam no cartório de registro civil das pessoas naturais para lavrar a certidão de nascimento, ainda assim esta criança, este bebê, já será detentor de personalidade jurídica. Independe de qualquer formalidade. Tá? Por que essa observação é relevante? Porque quando falarmos de pessoas jurídicas, nós veremos que para a pessoa jurídica é diferente. Para que a pessoa jurídica seja reconhecida como um ente autônomo, próprio, detentor de personalidade jurídica específica, é necessário a observância de toda uma série de formalidades. E o início da personalidade da pessoa jurídica só se inicia com o respectivo registro do ato constitutivo no órgão competente. Dito isto, dando sequência, também vale tecer algumas considerações relevantes, práticas, como, por exemplo, na existência de dúvida quanto ao nascer com vida. Infelizmente, não é raro que existam situações em que se verifica complicações no parto e o bebê nasce aparentemente morto. E a princípio, a olho nu, sem um exame clínico específico, não dá para se determinar se o bebê nasceu com vida e em frações de segundo veio a óbito ou se já nasceu morto. Nessas situações em que existe dúvida em relação ao fato do bebê nascer ou não com vida, ou seja, respirou ou não por ocasião do parto, haverá necessidade de se comprovar cientificamente a respiração. E esse exame, pessoal, na área da medicina legal, é um exame relativamente simples. O nome desse exame, docimasia hidrostática de Galeno. E no que consiste esse exame, docimasia hidrostática de Galeno? É um exame muito simples. Retira-se o pulmão do bebê, infelizmente que veio a óbito, e coloca-se numa vasilha, em um recipiente com água. Se os pulmões flutuarem, sobrenadarem, é porque o bebê respirou no parto. O bebê respirou, o pulmão encheu de ar, por isso que ele vai sobrenadar. Então, nesse caso, se constata que, por ocasião do parto, o bebê respirou, se respirou, viveu, ainda que tenha vivido por milésimos de segundo, e na sequência veio a óbito. Essa situação é muito diferente das hipóteses do natimorto. Então tomemos cuidado com a situação do natimorto. Então, se foi feito o exame da docimasia hidrostática de Galeno, colocaram os pulmões num recipiente com água
e os pulmões afundaram, é porque o bebê sequer chegou a respirar por ocasião do parto. Se não respirou, não adquiriu, se não respirou, não viveu, não nasceu com vida, e se não nasceu com vida, não adquiriu personalidade. E nesse caso estaremos diante da situação do natimorto. E esse é o significado dessa expressão, desse instituto jurídico chamado natimorto, nascer morto. Então, o produto da concepção, o feto, não nasceu com vida. E aqui, nesses casos, pessoal, nas situações do natimorto, não é lavrado uma certidão de nascimento. Por quê? Porque se não respirou, não viveu, se não viveu, não adquiriu personalidade, nos termos do artigo 2º, primeira parte. E nessas situações é feita uma certidão de natimorto. E observem, pessoal, que o modelo padrão de certidão de natimorto sequer faz menção, por exemplo, à questão de prenome e sobrenome. Não vou entrar nessa aula em torno das polêmicas da tutela dos direitos do nascituro, mas fato é que, por hora, esse é o modelo padrão de uma certidão de natimorto. Então vai estar lá, certifico que as folhas tal do livro. No caso aqui, estaria escrito livro C-A, é o livro C auxiliar do cartório. Então, como não nasceu com vida, não vai registrar naquele livro principal dos nascimentos. Então, livro C auxiliar. E observem aqui, pessoal, que então vai ser lavrado o óbito fetal do sexo feminino. Então, observem que a princípio não existe referência a prenome, a nome, etc. E, obviamente, pessoal, que eu embasei as informações do caso concreto para preservar a intimidade desse caso, por motivos óbvios. Mas, enfim, fato é que nasceu morto, esse é o modelo padrão de certidão. É lavrado uma certidão de natimorto no livro C auxiliar do cartório de registro civil das pessoas naturais. Diferentemente, é a situação em que existem complicações no parto e, apesar do bebê nascer com vida e morrer na sequência, se ele respirou, ele viveu. Então, ainda, pessoal, que existe a complicação no parto, mas o bebê venha a respirar, ainda que por frações de segundo, e venha a falecer na sequência, se ele respirou, ele adquiriu personalidade. Se adquiriu personalidade, vai ser lavrada uma certidão de nascimento. Infelizmente, morreu na sequência, então nesse caso concreto já serão lavradas duas certidões, a de nascimento e a certidão de óbito. Então, feitas essas considerações em torno desse tema, sintetizo a nossa conversa inicial no que tange ao início da personalidade. Então, o artigo 2º, primeira parte do Código Civil, ele traz de uma forma clara o marco inicial em que o ser humano recebe do ordenamento personalidade, nascer com vida. Na próxima conversa, nós falaremos da segunda parte do artigo 2º, que é polêmica, que traz a discussão em relação à tutela dos direitos do nascituro. Então eram essas as considerações que eu queria conversar com vocês nesse momento. Deixo aquele grande abraço e até a nossa próxima conversa.